Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender como decorar esses cubos em MDF e como fazer essas letras para estar formando o nome da criança. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí porque o próximo vídeo será os personagens da galinha pintadinha rosa, pois são eles que a gente vai colocar em cima dos cubos. Então chega de conversa e mãos à obra, porque o vídeo de hoje está bem bacana. Os cubos que eu estou utilizando são feitos de MDF, eles são oco por dentro. Caso vocês não encontrem na sua cidade, vocês podem comprar caixinhas de MDF, o tamanho é 5x5 e aí vocês vão estar utilizando somente a caixinha, a tampa não. Para pintar eu utilizei tinta fosca de artesanato justamente para madeira, e aí a gente vai dar um ademão de tinta branca e depois a gente vai vir com um ademão de tinta da cor que a gente quer. Nesse caso aí eu estou misturando a tinta azul com a branca porque eu quero tons pastéis. E aí para dar esse tom eu vou utilizar essa tinta misturada com a branca. Para pintar os cubos eu vou estar utilizando essa espuma, tá bom? Essa espuma aí eu paguei R$2 aqui na minha cidade, ela é uma espuma para lavar carro, mas pode ser qualquer espuma que você tenha aí, ou pincel ou um rolinho. E aí eu corto ela em um tamanho pequeno e assim a gente consegue aproveitar bastante essa espuma. E aí com a espuma a gente vai dando batidinhas na tinta, né? E pintando o cubo. Eu gosto do efeito da espuma porque ela não marca muito e a pintura fica bem uniforme, né? Fica uma pintura um pouco texturizada, mas ela fica mais uniforme do que se fosse passar com um pincel, que por exemplo, se ele não for macio, ele pode deixar as marcas das cerdas nele, tá bom? E aí você vai pintar só essa parte aí de cima, só que a parte de baixo você tem que deixar uma parte sem pintar para poder secar, né, esse cubo e depois a gente poder pintar a parte de baixo. E aí depois que secou a parte que a gente já tinha pintado, agora a gente vai pintar a parte que ficou sem pintar da mesma forma, dando batidinhas com a espuma, né, para que ela fique uniforme. Você pode achar estranho porque a tinta vai estar fresca, ela vai ficar um tonzinho mais claro, mas depois que secar ela vai ficar no mesmo tom que a outra parte que você havia pintado. E aí depois que a gente pintou, o nosso cubo vai ficar assim, sequinho. E aí eu pintei ele em várias cores, também da mesma forma, misturando sempre a cor que eu queria com o branco, para dar tons pastéis. E aí agora para fazer as letras, a gente vai utilizar esse molde, que é o alfabeto G, lá da Simone Moldes, tá bom? Eu vou utilizar ele para fazer o nome da criança. Para limpar o molde, gente, eu sempre pego um pedacinho da massa, ó, e vou batendo no molde na letra que eu quero, porque assim vai fazendo com que toda a sujeirinha, poeira que grude no molde, fique na massinha. Porque aí quando a gente for fazer mesmo a letra, a sujeira não vai pegar na nossa letra que a gente quer. E aí depois que a gente fez essa limpeza, eu passei só um pouquinho de óleo para facilitar na hora que a letra for sair. E aí eu vou estar utilizando massa de biscuit na cor branca. Vou colocar ali uma quantidade de massa e aí depois com o dedo eu vou tirando o excesso, puxando para as laterais, fazendo assim com que o acabamento fique mais bonito, né? E a massa preencha toda a cavidade do molde. E aí a gente vai fazer esse processo para todas as letras que vai formar o nome da criança que você escolheu. Depois que você tirou a letra do molde, você vai precisar ajeitar ela, tirar as rebarbas. E aí a gente vai estar utilizando essa estecazinha da Blue Star, tá bom? Que é uma faquinha. E aí na outra ponta dela vem tipo uma agulhinha. Eu gostei muito dessa esteca. Ela vem no kit de ferramentas grandes, tá bom? Vocês encontram lá na lojinha Artes da G. E aí a gente vai ajeitando todas as letras, pra gente poder colocar assim, ó, na frente do cubo.
E aí depois que a gente terminou o nome, é importante deixar secar bem esse nome para a gente poder colar nos cubos, porque senão depois ele pode retrair e tirar a pintura que a gente fez dos cubos, tá bom? Para fazer as bases que vai os personagens em cima do cubo, eu vou estar utilizando massa verde de biscuit e esse molde que é o molde de bases de graminha, tá bom? Ele é vendido lá no site da Simone Moldes também, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. E aí a gente vai acomodando a massa ali no molde, tirando o excesso. E aí para finalizar a gente passa o rolinho, porque essa base ela tem que ficar bem retinha. Caso não tenha um molde, você pode usar algum cortador aí também. Mas o legal dessa base é porque ela já sai toda marcadinha, tá vendo? Depois que os cubos secou e as letras também, a gente vai colar ele. Você pode utilizar cola branca mesmo para madeira, né, que é a cola extra forte. E aí a gente vai posicionar ali bem no centro. A gente vai escolher qual cor a gente vai querer, né, para formar o nome. E aí a gente vai posicionar. Você pode também utilizar cola instantânea. E aí agora para fazer o detalhe, né, que é do tema galinha pintadinha, eu vou fazer poás com a tinta branca acrílica. E aí a gente vai utilizar aí um pinta-bolinhas que vocês encontram lá na loja Artes da G. E aí a gente vai fazendo as bolinhas, ó, com intervalo. E depois na outra parte a gente vai intercalar essas bolinhas, fazendo uma bolinha no meio entre as duas que a gente fez acima. E aí a gente vai repetir esse processo em todos os cubos, fazendo dessa mesma forma. Depois de pronto, nossos cubos ficaram assim. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, como eu falei, será os personagens para a gente colocar em cima desses cubos. Uma dica para vocês, caso vocês não encontrem aí os cubos de MDF ou nem as caixinhas, né, na sua cidade, vocês podem estar utilizando o isopor. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, porque o isopor ele tem que ficar bem certinho para você poder cobrir ele com a massa de biscuit. Eu acho mais fácil utilizar as caixinhas assim de MDF. Uma outra opção também é encapar os cubos com tecido, e aí você pode variar nas estampas do tecido. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.